Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Preparem o coração, porque a história de hoje é daquelas que aquecem a alma e nos fazem acreditar no poder do destino, ou melhor, na sintonia perfeita. Já imaginou encontrar o amor da sua vida através de uma frequência de rádio? Pois é, foi exatamente isso que aconteceu com Clarice e André em 1995. Tudo começou com a Rádio Conexão FM, em 1973. Uma rádio pequena, mas que era o xodó dos ouvintes de Sorocaba. E, com um pouco de sorte, até de Itu, a 30 quilômetros de distância. O programa favorito de todos era o Encontros Noturnos, apresentado pelo carismático Celso Marques de segunda a sexta, das 9 às 11 da noite. 2 anos de músicas românticas, dedicatórias e histórias que faziam a gente suspirar. Era março de 1995. E no meio de tantas canções, 2 corações estavam prestes a se sintonizar. Clarice, uma enfermeira de 24 anos em Sorocaba, terminava seu plantão exaustivo no hospital. Voltava para casa em seu carro velho, e a voz de Celso era seu conforto diário. Uma lembrança de que o romance ainda existia, mesmo nos dias mais puxados. Naquela segunda-feira, um pedido especial de André, lá de Itu, chamou sua atenção. Ele dedicou Será, do Legião Urbana, para alguém especial que talvez esteja ouvindo. Clarice sorriu. Adorava aqueles mistérios no ar. Em Itu, André, um técnico em informática de 26 anos, tinha o ritual de jantar sozinho, ouvindo a Rádio Conexão. Naquela noite, ele mesmo fez o pedido, pensando que talvez, em algum lugar, alguém se sentisse menos sozinho ao ouvir a música. Ele não tinha ideia de que Clarice, a 30 quilômetros de distância, estava exatamente sintonizada. Uma semana depois, Clarice, impulsionada por Celso pedindo mensagens sobre o amor que quase aconteceu, tomou uma atitude que nunca tinha feito. Ligou para a rádio e, nervosa, deixou sua mensagem. Às vezes a gente passa tanto tempo esperando o amor perfeito que esquece de viver o amor possível. E eu queria dedicar como nossos pais da eles, Regina, para todo mundo que está esperando. Como eu, em Itu, André ouviu. Aquelas palavras o atingiram em cheio. Ele parou o que estava fazendo, secou as mãos e pegou o telefone. No dia seguinte, Celso leu sua resposta no ar. Clarice, suas palavras chegaram até mim. E você tem razão. Às vezes a gente esquece que o amor possível pode ser mais bonito que o amor perfeito. Obrigado por me lembrar disso. André pediu Ainda é Cedo, do Legião Urbana. Clarice quase bateu o carro. Alguém de Itu, André, havia respondido. A partir daí, a rádio virou o correio do amor deles. Trocaram mensagens sobre solidão, sobre encontrar pessoas que pensam parecido. Os ouvintes piraram. Ligavam para a rádio torcendo, cobrando. Essas 2 pessoas precisam se conhecer. A gente tá torcendo, Celso adorava. Pessoal, parece que temos um romance nascendo aqui nas ondas da 973. A cidade inteira estava na torcida. 2 semanas depois, André tomou a grande decisão. Ligou para a rádio e pediu a Celso que lesse um convite especial. Clarice de Sorocaba. A gente tem conversado há 2 semanas pela rádio. Eu gostaria muito de conhecer você pessoalmente. Sei que é estranho. A gente nem se viu, mas sinto que já te conheço. Se quiser, podemos nos encontrar no meio do caminho, numa lanchonete, na estrada KM 98. Sábado, 3 da tarde. Eu vou estar lá. E se você não for, eu vou entender. Clarice, ouvindo em casa, teve o coração disparado. Sua amiga Marina a convenceu. E se for exatamente o que você precisa? Clarice respirou fundo e ligou para a rádio. Celso, é a Clarice. Pode avisar pro André que eu vou estar lá. A rádio explodiu em festa. Sábado. Chegou. Clarice se arrumou com carinho e foi para o quilômetro 98. Entrou na lanchonete, coração aos pulos. Desde a porta. Se abriu. O momê malto moreno, de óculos, camisa xadrez e jeans entrou.
Os olhos dele encontraram os dela. Clarice, André, eles sorriram. Tímidos, mas genuínos. A estranheza inicial deu lugar a uma conversa fluida, como se fossem velhos amigos. Descobriram paixões em comum, histórias de vida que se conectavam. André, emocionado, disse: quando você mandou aquela primeira mensagem sobre o amor possível, eu senti como se você estivesse falando comigo diretamente. E Clarice confessou: eu senti a mesma coisa quando você respondeu. Foi como encontrar alguém que eu não sabia que estava procurando. Ele segurou a mão dela e perguntou: posso te ver de novo? Ela, sem hesitar. Amanhã, o romance floresceu rápido, embalado pelas músicas da 973. Em dezembro de 1995, André surpreendeu Clarice com um pedido de casamento ao vivo no Encontros Noturnos. Clarice, amor da minha vida, a gente se conheceu através desta rádio. Casa comigo? Ela ligou imediatamente, gritando: sim, sim, sim. A cidade inteira comemorou. Casaram-se em março de 1996, exatamente um ano após a primeira troca de mensagens. Celso Marques, o cupido radiofônico, foi o mestre de cerimônias, tocando as músicas que marcaram a história deles. No discurso ele disse: essa história prova que o amor pode começar de qualquer jeito. E, às vezes começa com uma frequência de rádio. Clarice e André, vocês provaram que quando dois corações estão na mesma sintonia, a distância é apenas um detalhe. Anos depois, contando a história para os filhos, Clarice sempre disse-a: seu pai me encontrou em 973 FM. E André completava: e nunca mais mudei de estação. Porque quando o amor está na mesma frequência, não há distância que o separe. Basta sintonizar o coração. Que história linda, não é mesmo? Clarice e André nos lembram que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados e que a sintonia verdadeira supera qualquer distância. Sebok. Sebok.